Olá, sejam bem-vindos a todos os alunos do 12º ano. Espero que estejam bem. Hoje encontramos novamente comigo, professor Tito Miranda, no programa Telescola. O conteúdo que vamos estudar agora sobre associação de resistores em paralelo. Então, tomem atenção para que possam compreender melhor. Vamos agora. Associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em paralelo pode ser representada da seguinte forma. Representação da associação de resistores em paralelo. Resistência 1, resistência 2 e resistência 3 são alimentados pela mesma fonte de tensão, V. Diferença de potencial igual a diferença de potencial em resistência 1 igual diferença de potencial resistência 2 e diferença de potencial resistência 3. Isso faz com que elas fiquem sujeitas à mesma diferença de potencial, mas são percorridos por correntes elétricas diferentes, que são proporcionais ao valor de cada um. Consideramos então que a corrente elétrica que atravessa dos resistores tenham as respectivas intensidades. Corrente elétrica resistência 1, corrente elétrica resistência 2 e corrente elétrica resistência 3. Dessa forma, a intensidade da corrente elétrica fornecida pela fonte e dada por corrente elétrica total igual corrente elétrica resistência 1 mais corrente elétrica resistência 2 mais corrente elétrica resistência 3. Com a associação de resistores, obtemos uma resistência equivalente Req ou Rp, que depende da corrente elétrica e da tensão fornecida pela fonte. Essa resistência também é obtida pela lei de Ohm. Diferença de potencial igual resistência vezes corrente elétrica, ou corrente elétrica igual diferença de potencial sobre resistência. A corrente elétrica de cada um dos resistores foi obtida em função da corrente elétrica e da tensão fornecida pela fonte. Substituindo
esses valores na equação anterior. Podemos encontrar a relação entre as três resistências. Corrente elétrica total igual corrente elétrica resistência 1 mais corrente elétrica resistência 2 mais corrente elétrica resistência 3. Diferença de potencial sobre resistência paralelo igual diferença de potencial por resistência 1 mais diferença de potencial sobre resistência 2 mais diferença de potencial sobre resistência 3 mais etc. Simplificando, V temos 1 sobre resistência paralelo igual 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3 mais etc. A coisa a lembrar em circuitos elétricos paralelos é a intensidade da corrente que percorre o circuito principal, a soma da intensidade da corrente que atravessa cada uma das resistências. Corrente elétrica total igual corrente elétrica resistência 1 mais corrente elétrica resistência 2 mais corrente elétrica resistência 3. A diferença de potencial nos terminais de cada resistência é a mesma. Diferença de potencial total igual diferença de potencial 1 igual diferença de potencial 2 igual diferença de potencial 3. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências associadas em paralelo. 1 sobre resistência paralelo igual 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3. Exemplo, suponha que na figura as resistências tenham os seguintes valores. Resistência 1, 8 ohm. Resistência 2, 24 ohm. E resistência 3, 12 ohm. Sabe-se que a bateria estabelece no circuito uma diferença de potencial 12 volts. Determine a resistência equivalente da associação. B. Intensidade corrente que passa em cada resistor. E C. Diferença de potencial de cada resistor. Dados: resistência 1 igual 8 ohm. Resistência 2 igual 24 ohm
y resistencia 3, 12 ohm. Diferencia de potencial igual 12 volt. Pergunta A. Resistência equivalente de associação. B. Corrente elétrica, resistência 1. Corrente elétrica, resistência 2. E corrente elétrica, resistência 3. C. Diferença de potencial, resistência 1. Diferença de potencial, resistência 2. E diferença de potencial em resistência 3. Resolução. A. Resistência equivalente. Em associação resistência paralelo, resistência equivalente igual 1 sobre resistência paralelo igual 1 sobre resistência 1 mais 1 sobre resistência 2 mais 1 sobre resistência 3. 1 sobre resistência paralelo igual 1 sobre 8 ohm mais 1 sobre 24 ohm mais 1 sobre 12 ohm. Entretanto, 1 sobre RP igual 3 mais 1 mais 2 sobre 24 ohm igual RP igual 24 ohm sobre 6 igual 4 ohm. B. Diferença de potencial resistência 1, diferença de potencial resistência 2 e diferença de potencial resistência 3. Na associação em paralelo, todos os resistores têm os terminais ligados à mesma diferença de potencial. Diferença de potencial total igual diferença de potencial 1 igual diferença de potencial 2 igual diferença de potencial 3 igual 12 volt. C. Corrente elétrica, resistência 1, corrente elétrica, resistência 2 e corrente elétrica, resistência 3. Nesse caso, a corrente elétrica total da associação paralelo é igual à soma das correntes que passam pelos resistores. Corrente elétrica total igual corrente elétrica, resistência 1, mais corrente elétrica, resistência 2, mais corrente elétrica, resistência 3. Corrente elétrica, resistência 1, igual diferença de potencial sobre resistência 1, igual 12 volt sobre 8 ohm, igual 1,5 ampere. Corrente elétrica 2, igual diferença de potencial sobre resistência 2, igual 12 volt sobre 24 ohm, igual 0,5 ampere. Corrente elétrica 3, igual diferença de potencial sobre
resistência 3 igual 12 volt sobre 12 ohm igual 1 ampere. Ou corrente elétrica total de circuito igual corrente elétrica resistência 1 mais corrente elétrica resistência 2 mais corrente elétrica resistência 3 igual 1,5 ampere mais 0,5 ampere mais 1 ampere igual 3 ampere. Corrente elétrica total igual diferença de potencial sobre resistência paralelo igual diferença de potencial 12 volt sobre resistência paralelo 4 ohm igual 3 ampere. Meus estudantes, isto foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam, na próxima aula estudaremos sobre outro conteúdo. Muito obrigado pela vossa atenção e até já. Pusi uma o tengki balalais, aluno sing hela, nudar mestre, nudar educador, paciência tu servi, uniahan lor-lorong, anori ema, atu sai ema, hiduka ema, atu sai matene, anori ema, atu sai